O nosso grupo ficou responsável por falar de diabetes. O que é diabetes mellitus? Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina, da ação da insulina ou dos dois. Fatores ambientais quanto genéticos contribuem para o desenvolvimento da doença, que é uma verdadeira desordem metabólica, levando a uma variedade de anormalidades metabólicas envolvendo carboidratos, lipídios e proteínas. Em 2007, 246 milhões de pessoas, aproximadamente 6%, estavam afetadas pela doença, em todo o mundo. Estima-se que, em 2028, 380 milhões de pessoas estejam afetadas, relativamente 7,3%. Ainda assim, esse número pode aumentar para 308 milhões, ou 8,1%, com tolerância à glicose diminuída. A diabetes mellitus é dividida em 4 categorias, sendo elas mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus gestacional e outros tipos. As mais conhecidas são diabetes 1 e 2. Diabetes mellitus na odontologia. A cavidade oral pode exibir as primeiras manifestações clínicas de uma condição diabética não diagnosticada ou pobremente controlada. Pode afetar o ambiente bucal ao predispor o paciente a uma série de alterações, como infecções fúngicas, doenças periodontal, xerostomia e cicatrização alterada. Diabéticos bem controlados podem ser tratados no consultório odontológico, similarmente aos não diabéticos, mas atendimentos pela manhã são preferíveis e o paciente deve ser instruído a não jejuar, a fim de diminuir o risco de ocorrer hipoglicemia. O cirurgião dentista deve certificar-se de que a medição usada para o controle glicêmico foi corretamente administrada, no qual diz respeito à dose e o horário. Em consultas de maior duração, existe a necessidade de verificar a glicemia do paciente usando o glicosímetro de interromper o tratamento em consultas prolongadas para uma rápida refeição, e com isso evitar uma crise hipoglicêmica. A avaliação do paciente diabético é dividida em 3 etapas. A anamnese é quando se investiga a idade e características de aparecimento da diabetes, padrões alimentares, hábitos de atividade física, estado nutricional, histórico de peso, crescimento e desenvolvimento quando criança e adolescente. Histórico de educação em diabetes, revisão dos regimes e tratamentos anteriores, tratamento atual do diabetes, incluindo medicamentos, plano de refeições, padrões de atividade física, resultados da monitorização da glicemia, frequência de cetoacidose diabética, severidade e causa. Episódios hiperglicêmicos, conscientização hipoglicêmica, aferição de relatos de hipoglicemia severa, frequência e causa, história de complicações relacionadas ao diabetes. No exame físico, é necessário incluir os seguintes procedimentos: realização da glicosimetria, avaliação da altura, peso, índice de massa corporal, verificação dos sinais vitais. No exame físico intrabucal, faz-se necessária a avaliação de tecidos moles e o preenchimento dos formulários de perograma e odontograma. Nesse contexto, é importante verificar se há presença de manifestação bucal da diabetes. Xerostomia, infecções fúngicas ou virais, doença periodontal e cárie dentária. Nos exames complementares, para pacientes com suspeita de diabetes, indica-se a realização dos exames glicemia em jejum e teste oral de tolerância à glicose. E para pacientes já diagnosticados como diabéticos, o exame a ser feito é hemoglobina glicada. Se não houver resultados disponíveis dos últimos 2 ou 3 meses. Atendimento odontológico em pacientes com diabetes. Os pacientes diabéticos podem ser divididos entre compensados e descompensados. Os descompensados são aqueles que apresentam um quadro de diabetes controlada, com hemoglobina glicada menor que 7% e glicemia pré-prandial entre 70 e 130 mg por decilitro. Esses pacientes podem receber um tratamento odontológico similar ao paciente não diabético. Já os pacientes classificados como descompensados são aqueles que apresentam uma condição clínica alterada e estes são subdivididos em pacientes de pequeno, médio e alto risco.
Os pacientes de pequeno risco são aqueles pacientes assintomáticos, que apresentam um bom controle metabólico e ausência de história de hipo ou hiperglicemia. Quando for realizar um procedimento odontológico nesse paciente, o cirurgião dentista deve ter uma maior atenção durante o procedimento e possivelmente prescrever um medicamento como anti-inflamatório. Os pacientes de alto risco são aqueles que apresentam sintomas ocasionais, poucas complicações e ausência de história de hipo ou hiperglicemia. Nesse caso, o profissional deve consultar o médico antes de realizar um procedimento cirúrgico menor. E no caso de procedimentos cirúrgicos maiores, devem ser realizados em um ambiente hospitalar. Os pacientes de alto risco são aqueles que apresentam múltiplas complicações e história de hipo ou hiperglicemia frequentes. Nesse caso, todo tipo de procedimento deve ser adiado até que o paciente esteja estabilizado. Os pacientes diabéticos podem apresentar manifestações bucais consequentes da sua doença, sendo as mais comuns doenças periodontais, infecções recorrentes pelo vírus de herpes simples e candida albicans, líquen plano erosivo e infecção e cicatrização retardada. Cada uma dessas manifestações possui um tratamento adequado e deve ser indicado pelo profissional. Recomendações ao paciente com diabetes. É importante que o cirurgião dentista aconselhe o paciente a realizar mudanças de hábitos para que não agrave o quadro atual da doença do paciente. É importante reforçar a prática de exercícios, dietas saudáveis e o uso de medicação. Se o paciente for fumante, o profissional deve aconselhar o paciente a parar o tabagismo e procurar alternativas saudáveis para o fim do tabagismo. Agora, falando um pouco sobre o uso de anestésicos locais em pacientes diabéticos. Foi realizado um estudo em pacientes saudáveis e diabéticos, tanto os controlados, né, que são os insulino-dependentes, ou controlados por alimentação, e os não controlados, seja qual for o gênero do diabetes, na qual o objetivo desse estudo era garantir o uso de anestésicos locais associados à epinefrina. A adrenalina, a epinefrina, né, ela é um hormônio hiperglicêmico, então existe essa preocupação no uso de epinefrina em pacientes diabéticos. Porém, foi constatado que em pacientes controlados, essas alterações glicêmicas foram bem toleradas. E em casos de pacientes com diabetes instáveis, os vasos constritores catecolamínicos devem ser evitados, pois o mesmo é hiperglicêmico e pode levar o paciente a ter comorbidades. Sendo assim, é indicado o uso do anestésico prilocaína com vasoconstritor felipressina, por ser um vasoconstritor hormonal e de pequeno impacto. E agora sobre a antibiótico profilaxia, o uso de antibióticos para pacientes diabéticos controlados segue o mesmo padrão de orientação a pacientes não diabéticos. Porém, em pacientes com diabetes não controlado ou mal controlado, o uso da profilaxia antibiótica é bem indicado, pois eles apresentam grandes chances de infecções crônicas e inflamações, o que seria um problema também para o processo de cicatrização. Vale ressaltar que o uso de antibióticos não deve ser feito em procedimentos rotineiros. Então, se conclui que a antibiótico profilaxia em pacientes descompensados de alto risco, frente a procedimentos cirúrgicos invasivos, presença de infecções bucais ou em atendimentos de urgência na qual não é possível classificar o paciente, este método é muito indicado. Com relação às classes dos fármacos, é importante alguns cuidados na hora da prescrição. No grupo dos analgésicos, por exemplo, a dipirona pode ser um discreto hiperglicemiante, ou seja, vai aumentar a glicemia plasmática. Já o AS, quando utilizado em uma dosagem com efeito anti-inflamatório, pode sinergir com a insulina e causar um choque hipoglicêmico, que será provocado pela baixa da concentração da glicose. Os analgésicos mais indicados são o paracetamol e a dipirona, com os cuidados necessários quanto ao regime terapêutico. Com relação aos anti-inflamatórios, deverão ser evitados os glicorticoides, que são os anti-inflamatórios hormonais, sendo os mais indicados o diclofenaco e a benzidamina. Já para os antibióticos, não há restrições diretamente relacionadas a portadores de diabetes na hora da prescrição, apenas os cuidados necessários comuns para todos os usuários, sendo os mais indicados as penicilinas e a cefalosporina. Com relação aos colutórios bucais, é importante ressaltar que o uso de antissépticos com álcool em sua composição podem causar algumas complicações, porque, como sabemos, alguns pacientes podem apresentar a xerostomia, que é a baixa da produção de saliva pelas glândulas salivares, como uma consequência do diabetes. Então, o uso de antissépticos com álcool podem potencializar a secura bucal, potencializando os efeitos da xerostomia, além de causar maior agressão às mucosas bucais.
Então, é importante o uso de antissépticos sem álcool em sua formulação em pacientes que apresentam alguns desses quadros. Crise hipoglicêmica. Primeiro, a gente tem que saber o que é hipoglicemia. A hipoglicemia é definida como um nível de glicose no sangue menor do que 70 mg por dl. A hipoglicemia é um potencial efeito colateral de alguns tratamentos para diabetes, incluindo insulina e sulfonilureias. Tratamento. Geralmente, pode ser autotratada de forma eficaz mediante a ingestão de glicose, carboidratos, e não é normalmente associada com perda de consciência ou convulsão. A severa hipoglicemia é uma emergência médica que demanda assistência de uma terceira pessoa e é frequentemente associada com mudanças de estado mental, que podem incluir confusão, incoerência, sonolência, letargia, convulsão ou coma. Em uma pessoa com diabetes, pode ser o resultado de doenças intercorrentes, negligência quanto ao uso da medicação ou terapia com glicocorticoide. Caso o paciente apresente sintomas como fraqueza, ansiedade, palpitações, sudorese, fome, ou sinais como tremores, taquicardia, alterações de consciência da hipoglicemia, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível, sendo tratado com injeção de 15 gramas de carboidrato simples e reavaliar a glicemia capilar após 15 minutos. Se a glicemia for menor que 60, repetir o tratamento. Continuar o protocolo até a glicemia estar mais alta do que 60, e então seguir com a refeição. No caso de pacientes inconscientes sem acesso intravenoso, eles devem receber 1 mg de glucagon por via intramuscular ou subcutânea. Em pacientes inconscientes com acesso intravenoso, deve ser administrado 5 a 25 gramas de 50% de dextrose o mais rápido possível. Será seguido por uma recuperação rápida. 1 mg de glucagon é a dose para tratamento de crise hipoglicêmica em adultos, maiores que 20 kg, sendo a dose infantil, menores que 20 kg, reduzidas para 0,5 mg. E é isso.